concluindo então uma série de exposições baseada no livro e na vida, baseada na vida do profeta Elias, qual intitulamos Na Jornada com Deus. E hoje nós encerraremos, se assim o Senhor permitir, exatamente tratando sobre o encerramento de um ministério e o início de outro ministério. É exatamente o encerramento da vida, o encerramento do ministério de Elias e o início do ministério de Eliseu. Eu quero chamá-los juntos para lermos a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso de número 19 ao verso de número 21. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, do verso 19 ao verso de número 21. E diz a palavra do Senhor: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te cederei. Elias respondeu-lhe: Vai e voltarei. Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Amém, irmãos? Senhor, graças te damos, nós louvamos o teu nome. Obrigado, Deus bendito, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado por tua graça bendita que tem nos sustentado, que tem nos mantido dia após dia. E que mais uma vez nesta noite o teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações. Rogamos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que, acima de tudo, a tua palavra alcance os nossos corações, nos despertando, Senhor, para o ministério que o Senhor tem, e assim também, Senhor, que a tua palavra possa produzir vida em nós, ânimo, Senhor, e que possamos dar continuidade ao ministério que o Senhor confiou a nós. Quanto àqueles, ó Deus, que se encontram desanimados, tristes, talvez pensando em retroceder, que nesta noite também o Senhor possa falar profundamente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguém já disse, o mais importante não é como começamos o ministério, mas como terminamos. Essa nossa trajetória de vida cristã, de liderança, de ministério, de vocação, não é muito bem como começamos, mas é como terminamos. Eu acho que a coisa mais triste para o líder é quando ele termina com fracasso. Quando ele termina o seu ministério, moralmente falando, corrompido. E é trágico conhecermos história de homens de Deus que foram tão usados por Deus, mas que no final do seu ministério acabaram se enveredando pelo caminho da corrupção moral, pelo caminho da ganância, pelo caminho do ateísmo, pelo caminho do agnosticismo, pelo caminho da ideologia de gênero. Muitos, absolutamente muitos, abandonaram. Bom, é bem verdade que acerca destes João já havia falado. Estava entre nós, mas não era dos nossos.
Mas, irmãos, observe que isso serve para nós também de alerta, para que estejamos atentos, pois o ministério, aquele ministério, ou o ministério que Cristo confiou a nós, é um ministério de grande responsabilidade. Como disse, não é tanto como começamos, mas é como terminamos o ministério. É como encerramos a nossa carreira. Quando nós estudamos sobre a vida de Elias, nós podemos aprender com a vida de Elias vários percursos atravessados por este profeta. Vários. O contexto em que Elias foi chamado, e por muitas vezes foi necessário que eu frisasse para vocês aqui, não foi um cenário muito fácil, não foi um contexto muito fácil. Diga-se de passagem de cenário político. Politicamente Israel estava falindo. Por quê? Porque até o seu rei, o seu líder, havia se corrompido na idolatria. Havia se casado com a pior prostituta cultural da época, Jezabel. Religiosamente falando, o caso era um caos. Por quê? Além de, desde o início da formação das 10 tribos, quando houve a divisão do reino, em 931 a.C., nós podemos observar, Jeroboão colocou 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, e disse: esse aqui foi o Deus que tirou vocês do Egito. E o rei no norte nunca mais teve saúde espiritual, pois sempre estava caindo na idolatria. Tanto é que foi necessário que Deus levantasse Elias nesse tempo para poder julgar o seu povo, para poder chamar o seu povo ao arrependimento. Diga-se de passagem que não somente politicamente e religiosamente, mas também moralmente, havia uma corrupção moral no meio do povo de Deus. A coisa estava cada dia mais andando de mal a pior. O povo não temia a Deus, o povo não honrava a Deus, o povo não servia a Deus, o povo não adorava ao Senhor, muito pelo contrário, abandonaram ao Senhor e passaram a adorar aos Baalins. Com isso, nós observamos a necessidade de um porta-voz diante de uma geração como essa. E assim se dá o ministério de Elias. Ele começa o seu ministério de acordo com o capítulo 17, verso de número 2, dizendo: tão certo como vive o Senhor. Então, Elias tinha consciência de que desde o início do seu ministério era Deus que estava o comissionando para uma grande missão. E o Deus que o havia comissionado não estava morto, ele estava vivo. Com isso, Elias queria dizer para Acabe e para Jezabel e para todos os seus falsos profetas que havia Deus em Israel. Que o Deus a quem eles haviam abandonado, rejeitado, negligenciado, tido até como morto, esquecido, estava mais vivo do que nunca. Por isso que o ministério de Elias é um ministério que começa evidenciando Deus, evidenciando o Senhor, tão certo como vive o Senhor. Para uma nação que politicamente havia se corrompido, religiosamente havia se corrompido, moralmente havia se corrompido, somente Deus para restaurar. E Elias deixou bem claro: tão certo como vive o Senhor. Mas nós vamos ver que não somente religiosamente, politicamente, moralmente, mas também socialmente. A economia também da cidade foi afetada. Por quê? Porque no mesmo capítulo 17, no decorrer do verso 3 até o verso de número 5, Elias disse: tão certo como vive o Senhor, não vai chover sobre a terra. E Deus fechou a torneira do céu e não choveu por aproximadamente 3 anos e 6 meses. E o resultado foi caótico, porque no capítulo 18, verso de número 2, vai dizer: e houve fome em Samaria. No verso de número 5, havia fome em Samaria. A coisa estava caótica. Socioeconomicamente falando, a cidade estava devastada. Acabe queria saber quem era o grande causador de todos os transtornos que
Meus irmãos, nós vimos no capítulo de número 17, Elias iniciando seu ministério, sendo visitado pela provisão divina. Nós vamos ver que Elias havia profetizado que não ia chover, mas de repente o Senhor mandou que Elias fosse alimentado pelos corvos. E pela manhã e à tarde os corvos traziam pão com carne para quem? Para Elias. Essa foi a primeira experiência do profeta de Deus. No capítulo de número 17, a partir do verso de número 8, Deus chamou mais uma vez Elias para um grande compromisso, para uma outra missão, para um outro momento de experimento da provisão divina, quando Deus disse: olha, dispõe-te e vai até a cidade de Sarepta, porque lá eu ordenarei a uma viúva pobre que cuide de você. E quando Elias sai, deixa as margens do Querite e vai até a casa da viúva, o que é que acontece? Ela diz: eu não tenho o que comer. O pouco que eu tenho vai comer eu e meu filho, e amanhã morreremos. E Elias disse: vai, faça logo um bolo para mim. Que profeta ousado, né? A mulher disse: mas rapaz, eu não tenho nem o que comer. Ele disse: traga o bolinho. E de repente, irmãos, o Senhor não deixou faltar absolutamente nada. E de acordo com a narrativa no capítulo 18, foram aproximadamente 3 anos e 6 meses Elias, a viúva e o filho da viúva sendo alimentados. Mais uma vez Deus prometeu que ele havia cumprido. Elias experimenta da provisão divina. Por isso que eu concordo plenamente com o pastor Hernandes Dias Lopes quando ele diz que quando os celeiros da terra se fecham, os celeiros dos céus se abrem. Quando nós achamos que não tem mais solução, não tem mais o que fazer, aí Deus diz: agora é hora de eu entrar em ação. Quando a Elias achava que não tinha mais o que fazer na cidade onde aquela viúva estava, foi exatamente aí, irmãos, que mais uma vez o Senhor então chama aquele mensageiro para uma missão. E essa missão agora foi ressuscitar o filho daquela viúva. Sabe por quê? Porque o filho daquela mulher havia morrido. E de repente Elias leva-o para o quarto e chega lá, ora por ele, e ele ressuscita. Elias volta e diz: está aqui o teu filho. E no final aquela mulher então disse: vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Tudo que Deus estava querendo provar naquela cidade era exatamente que a palavra dele é verdadeira. Porque no verso 2 o texto vai dizer, no capítulo 17, veio a palavra do Senhor. No verso de número 8, veio a palavra do Senhor. No verso de número 16, veio a palavra do Senhor. No verso de número 24, veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira. Sabe por quê? Porque é tão certo como vive o Senhor. E o ministério de Elias já começa assim. Quando chegamos no capítulo de número 18, acaba está perturbado e ele quer saber quem é esse perturbador de Israel. Até que ele então manda procurar quem é esse tal de Elias. E Elias então aparece até Acabe. E quando Elias entra no cenário agora, é Elias no Monte Carmelo contra 450 profetas de Baal. E o Deus que respondesse seria considerado, conhecido como Deus verdadeiro. A narrativa do capítulo 18 vai dizer que os 450 profetas de Baal começaram a clamar a ele, e passaram a manhã toda, passaram o meio-dia, e começaram a profetizar, e começaram a trazer ofertas e manjares e oferecer, e ali nada acontecia. E Elias disse: eu acho que ele viajou, eu acho que ele está dormindo. Mas acho que o Deus de Baal de vocês não está muito bem com vocês, não. Agora o Deus que respondeu com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E Elias foi lá, restaurou o altar que estava em ruínas
veja, irmãos, o altar de Deus em Israel estava em ruínas. Ele restaurou o altar, colocou água, colocou o holocausto, e de repente ele ora ao Senhor e o Senhor responde. Esse é o verdadeiro Deus. E Elias então se depara agora com a ação divina, acabando com todos os 450 profetas de Baal. E a trajetória ministerial de Elias está só começando, até que a notícia chega a Jezabel, a esposa de Acabe, e ela disse: provere os deuses se amanhã, a esta hora, a cabeça de Elias vai estar no lugar. Esta palavra foi suficiente, no capítulo 19, verso número 2, para que Elias então procurasse encerrar sua carreira profética. E nós vamos observar que todos os entraves enfrentados pelo profeta era exatamente a fim de que Deus cessasse todo aquele drama. Observe que o que Elias está experimentando aqui é exatamente aquilo que hoje a psicologia, os psiquiatras, os psicólogos, eles vão chamar de gatilho. Como é que uma única palavra de uma mulher leva o homem a desistir de tudo? Eu sei que tem mulher que é brava que só, né? Mas essa daqui era terrível. Uma palavra de Jezabel foi o suficiente. Alguma coisa assim. Tem mulher que é brava, a gente sabe. Mas a palavra de Jezabel foi o suficiente para que Elias quisesse largar o seu ministério. Porque nós aprendemos alguns dias atrás que Elias então temendo, capítulo 19, verso número 3, temendo, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Perceba, temendo a sua própria vida. Agora, meus irmãos, você é um homem que triunfou no Carmelo contra 450 profetas, agora temeu a sua própria vida por causa da palavra de uma mulher. É como eu disse a vocês alguns dias atrás, olhar Elias no capítulo 19 não é suficiente. Às vezes a maneira como nós queremos parar na nossa jornada, na nossa caminhada, não é porque foi aquilo, naquele acontecimento único e exclusivamente. Houve uma trajetória, houve sucessões de eventos. Então o que está acontecendo com ele aqui agora é o cansaço do ministério, é a fadiga ministerial. E ele então disse: olha, eu vou parar, Deus. Eu vou parar porque essa mulher é terrível. Eu sei o que ela já fez com os profetas anteriores que passaram por aqui. Ela não é brincadeira, não. A mulher, pense numa mulher que é o fuim. E Elias então foi para Berseba e disse ao Senhor: Senhor, toma minha alma. Toma minha alma. Em outras palavras, assim: Senhor, tira a minha vida. Eu não estou mais suportando o peso do ministério. Eu não estou aguentando mais, Senhor. É melhor o Senhor tirar a minha vida. Isso está lá no verso de número 4. No verso de número 5, o texto diz que deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. E Elias comeu, bebeu. O Senhor o visitou com a sua provisão mais uma vez, e com a força daquela comida e com a força daquela bebida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar no lugar que Deus queria que ele chegasse, no Monte Horebe. E lá estava Elias, no Monte de Deus. Eu disse na semana passada, há 15 dias atrás, que há caminhos que Deus permite que nós venhamos trilhar
exatamente para que tenhamos com Ele um relacionamento mais íntimo e mais profundo. O que Deus queria aqui era exatamente renovar a alma de Elias, renovar o seu ministério. Porque enquanto Elias queria desistir, Deus estava dizendo: ainda não é o tempo. Enquanto Elias queria trazer a carteira para dar baixa, Deus disse: agora não. Eu não vou me demitir. Eu não vou dar baixa na sua carteira. Ainda existe um outro caminho que eu vou levar você. E aí, quando nós chegamos no capítulo 19, a partir do verso de número 8 até o verso de número 18, nós vamos observar que Deus continuou visitando Elias com a sua provisão, provendo todos os recursos necessários para a sua alma. Por isso que eu disse, o mais importante não é como nós começamos o nosso ministério, mas é como nós terminamos. Quem olha Elias no capítulo 18, a partir do verso 8, capítulo 19, do verso 8 ao 18, vai dizer: Deus estava rejeitando Elias. Não, o Senhor não rejeitou o seu servo, mas o Senhor o comissionou para outra missão, porque o ministério de Elias não acabou aqui. Se você for para o capítulo de número 21 e você vê o verso de número 17, veja que coisa extraordinária. Capítulo 21, verso de número 17, mais uma vez Deus usou a vida de Elias para trazer uma mensagem para Acabe, e isso depois de Acabe ter feito coisas terríveis com Nadab. E aí você vai observar o seguinte, com Nabote, na vinha de Nabote. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. E qual era a mensagem de Elias para Acabe mais uma vez? Falar-lhes, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança? Diz-lhes mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Irmãos, vocês acham que se Deus não tivesse renovado a alma do seu profeta, ele teria coragem de dizer isso a Nabote, a Acabe, pelo mal que ele causou? Não. Foi necessário que Deus renovasse o seu servo, revigorasse as suas forças, para que então ele tivesse coragem de anunciar o que Deus tinha para anunciar para Acabe. Então observe que o ministério de Elias não acabou na caverna. Na caverna ele foi renovado. Mas e o que foi que Deus recomendou a ele? Deus recomendou lá no capítulo de número 19 que ele ungisse 3 pessoas. Nós vamos observar no verso de número 16, a Jeú, ele iria ungir rei sobre Israel, ele iria ungir Eliseu, e ele iria também ungir a outro como sendo responsável pelo ministério. E aí nós vamos observar que Jeú fez as coisas mais terríveis, não obedeceu ao Senhor. O único que obedeceu ao Senhor foi exatamente Eliseu. E quando nós chegamos no verso de número 19, no capítulo de número 19, é sobre Eliseu que o texto quer tratar. E o que é que eu quero pensar com vocês aqui? Eu quero pensar com vocês que Deus, quando chama, Ele renova o nosso ministério. Irmãos, quem olha até o verso de número 18, só tem uma coisa: Deus desistiu de Elias. Realmente Elias já estava cansado de guerra, parou, não estava mais com a intenção de dar continuidade ao seu ministério e simplesmente encerrou a caminhada. Não, irmãos. O ministério de Elias estava em continuidade. Mas existem algumas lições que eu quero trazer para nós, do verso 19 ao verso número 20,
tanto acerca de Elias, bem como também acerca de Eliseu. E eu quero ver com vocês o verso 19, quando o texto diz: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Quem foi que estava aqui ungindo a Eliseu? Elias. Por isso que eu disse a vocês, o mais importante não é como começamos, mas é como nós terminamos o nosso ministério. Percebam que o ministério de Elias não acabou. Deus não rejeitou o seu servo, Deus não abandonou o seu servo, muito pelo contrário, Deus renovou as suas forças. A caverna serviu para Elias como um renovo para o seu ministério. Enquanto que Elias queria parar, queria desistir, queria retroceder, queria que sua vida fosse tirada pelo Senhor, ele agora está dando continuidade à missão que Deus o havia comissionado. E sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Que não somos nós quem temos a agenda do nosso ministério. Quem tem a agenda do nosso ministério é Deus. Porque nós não estamos aqui para servir a nós mesmos, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Todo final de semestre eu faço uma série de exposições sobre liderança na igreja, sobre líder e liderança. Porque é muito comum, às vezes, nós quando estamos desanimados com alguma coisinha na casa de Deus, na igreja de Deus, a gente já quer logo desistir. A gente já quer logo abandonar. Tudo para nós é motivo de entristecimento, não é assim? Porque fulano é chato, porque fulano é crente, porque fulano é complicado. Mas no trabalho nós suportamos cada coisa. No trabalho, como diz a linguagem limoeirense, nós engolimos cada saco. No trabalho nós suportamos tudo, sabe por causa de quê? De um salário. De um salário. Nós ouvimos cada coisa, somos humilhados em determinados momentos. Toda semana, todo mês é aquela indireta: cuidado que a cabra está solta. Você às vezes já chega traumatizado no começo do mês, porque você não sabe nem se vai ser chamado para RH. Se a menina do RH passar a olhar para você 3 vezes, você fica: moço, meu irmão. Você já fica com medo. Você sofre todos os tipos de confronto, todos os tipos de escárnios, mas você está lá. Mas na igreja, qualquer coisinha, já queremos desistir. Meus irmãos, Deus levou Elias para a caverna para restaurá-lo. O ministério de Elias não iria acabar com o início do capítulo 19, de maneira nenhuma. Deus estava capacitando o seu servo. Por isso que é importante entender, meus irmãos, que os desafios que enfrentamos numa igreja local é Deus nos preparando para um estágio maior. Cada experiência nossa numa igreja local, cada experiência nossa em um departamento é um degrau que nós vamos subindo no nível de maturidade cristã. Por isso que o fato de um crente ter 30, 40 anos na igreja não significa dizer que ele é um crente maduro. Eu mesmo terei dificuldade de ordenar um diácono ao diaconato, um crente que passou 30 anos no banco e que nunca liderou nenhum ministério. Por quê? Porque ele não teve experiência com pessoas. Na primeira aprovação dele como diácono, ele volta para o banco. Por isso que liderança, irmãos, é um privilégio, é uma dádiva de Deus para nós. Percebam, Deus estava preparando o seu servo para dar continuidade ao seu ministério. E certamente não é diferente conosco. As provas que nós enfrentamos numa igreja local, os desafios que nós enfrentamos numa igreja local, é Deus nos preparando para o serviço do seu reino. Assim como ele fez com Elias,
fazer com a gente, Ele vai fazer da mesma forma. Porque Ele está nos levando a um nível de amadurecimento. E se Deus restaurou Elias para o serviço do seu reino, Ele também vai nos restaurar para o serviço do seu reino, irmãos. Por isso que o texto diz: partiu, pois, Elias da lei e achou Eliseu. Elias tinha tudo para terminar sua carreira de forma triste e lamentável. Mas Elias termina sua carreira no capítulo 21, dizendo a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Acabe, tu vai morrer da mesma forma que mataste Nabote. Meus irmãos, Nabote, observe uma outra coisa importante aqui, que mesmo diante de todos os desafios enfrentados em sua trajetória, Elias estava ciente de que era a graça de Deus que estava o sustentando. Porque ele tinha tudo para voltar atrás. Ele tinha tudo para desistir. Mas veja, o texto diz que Elias partiu e foi ao encontro de Eliseu. E assim que o achou, ele lançou o manto sobre quem? Sobre Eliseu. Você tem mais ou menos ideia de quantos quilômetros Elias percorreu? 250 quilômetros, aproximadamente. Sabe aproximadamente de Limoeiro para onde dá essa quilometragem? Bote aí, Garanhuns. Quase 250 quilômetros, meu amigo. Imagina o tempo que esse homem levou para chegar lá, a cavalo, provavelmente, para fazer a vontade de quem? De Deus. O caminho, irmãos, o caminho é o caminho da obediência. Elias simplesmente partiu e ele achou quem? Eliseu. É interessante, irmãos, que aqui nós temos a boa evidência de que o Senhor tinha restaurado a alma do seu servo. Elias não apresentou nenhuma objeção, Elias não protelou, mas simplesmente ele foi. Pois se ele não tivesse sido restaurado, ele ia dizer o quê? Não, Deus, não, hoje não estou bem. Não estou muito bem, sabe, Senhor? Deixe para outro dia. Ele de pronto foi. Irmãos, a obediência é sempre o teste do nosso relacionamento com Deus. A obediência é sempre o teste do nosso relacionamento com Deus. O que foi que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15? Se me amais, guardais os meus mandamentos. A obediência é esse sinal de que nós nos relacionamos com Deus. Um crente que atende ao seu chamado, um crente que obedece ao seu chamado, ele está evidenciando exatamente isso. E aí eu preciso salientar para vocês que o fato de Elias partir aproximadamente 250 quilômetros até encontrar Eliseu, ele não estava triste por aquilo, como se Deus o estivesse rejeitando, como se Deus estivesse o abandonando. Não havia nenhum ressentimento de inveja por parte do nosso irmão Elias ao ordenar Eliseu para o ministério profético. Não havia nenhum ressentimento e nenhum sinal de inveja. Muito pelo contrário, ele foi ali exatamente fazer aquilo que Deus o havia ordenado. O que Deus havia comissionado para que ele fosse e fizesse. Mas agora, uma outra verdade que me chama a atenção, além da obediência, e essa eu quero destacar mais ainda para vocês, foi o fato de Eliseu de pronto atender ao chamado do Senhor. Meu amigo, eu vou ser sincero com vocês. É muito bom quando somos comissionados para sermos pastor em Orlando, na Disney, no Canadá, quando a gente pega uma igreja grande, bonita, bem organizada, não é? Mas quando a gente recebe um chamado para a periferia, Rio de Janeiro,
A depender do contexto, o coração aperta. Aí começa logo, será que é de Deus? Entende? Se for em Holanda, é de Deus. No Rio de Janeiro, a gente tem que orar para confirmar. Não é? Qual era a situação de Israel? Moralmente corrupta, religiosamente idólatra, politicamente terrível. Em nenhum momento nós vamos ver Eliseu dizendo: Elias, eu vou orar para ver se é isso mesmo que Deus quer. O texto vai dizer, irmãos, o texto vai dizer que depois que Elias lança o manto sobre Eliseu, vejamos no verso de número 20: então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. As palavras de Elias foram: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Isso aqui é muito profundo, gente. Observe que Eliseu em nenhum momento hesitou. Em nenhum momento ele pensou, ele duvidou em seu coração. Muito pelo contrário, ele simplesmente disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E simplesmente ele foi. Mas isso é uma coisa extraordinária aqui, que não acontece somente com Eliseu quando foi comissionado. Isso me faz lembrar, sabe quem? De Pedro, Tiago e João. Eram pescadores. Os evangelhos, quando narram o comissionamento desses homens, eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados, eles estavam fazendo com que sua família fossem beneficiadas, e simplesmente eles largaram a sua rede e seguiram o Mestre. Observe, primeira lição aqui para nós: Jesus não tem compromisso com pessoas desocupadas, preguiçosas, que tudo bota uma justificativa, em tudo há um problema ou uma dificuldade. Não, Jesus não perde tempo dessas pessoas, não. Simplesmente Ele nos chama em nossas ocupações, em nossas responsabilidades. Os discípulos de pronto fizeram como Eliseu fez, deixou tudo e o seguiu. Eles poderiam muito bem dizer: mas Jesus, aqui está o meu ganha-pão, o senhor não quer abrir uma igreja aqui não, na Galileia? Abre uma igreja aqui, pronto, aí fica pescando e vem para a igreja, aí fica pescando e vem para a igreja, Jesus. Abre aqui, Senhor, uma congregação. A congregação de Jesus de Nazaré na Galileia? Não, irmãos. Eles simplesmente deixaram tudo e o seguiram. A pergunta que eu faço para mim e para você hoje é uma pergunta muito confrontadora. E você não precisa me responder. Você vai responder a Cristo em seu coração. E a pergunta é: o que é que você está disposto a deixar para seguir o Mestre? Esse é o grande desafio nosso. Porque existem tantas coisas que nos impedem, às vezes, de caminhar ou de darmos continuidade ao ministério que Cristo confiou a nós, irmãos. Às vezes nós é quem colocamos pedras em nosso caminho ministerial. Nós, às vezes, é quem colocamos as dificuldades, quando na verdade não existe nenhuma dificuldade. Nós é quem colocamos empecilhos, quando na verdade não existe. Irmãos, há um custo no discipulado. E eu não falo discipulado aquela classe que você passa 6 meses sentadinho aprendendo teoricamente o que é ser discípulo de Cristo. Não, eu me refiro a discipulado, a vida cristã. Servir a Cristo. Para servir a Cristo é um preço. E é um preço
começo da renúncia começa logo por nós e em nós. Por quê? Porque nós não vivemos mais para nós mesmos. Se você vive para você mesmo, tem alguma coisa errada no seu ministério. Se a sua agenda é somente sua, tem alguma coisa errada na sua vocação. Porque a partir do momento que Cristo nos chama, nós não vivemos mais para nós mesmos. O vento sopra e só Ele sabe para onde vai. Quem tem a agenda na nossa vida agora é o Senhor. Irmãos, uma coisa na trajetória cristã é que Cristo nos chamou com uma finalidade. Ele não nos chamou em vão, Ele nos chamou com um propósito. Ele não nos chamou aleatoriamente, de repente viu a gente no meio daquela multidão mandando dizer, venha. Não, Ele nos chamou com propósito, com finalidade. Resta-nos agora fazer como fez Eliseu, fazer como fizeram os discípulos, fazer como fez Paulo, dentre tantos outros que resolveram abrir mão de tudo para seguir e servir ao Senhor. Obviamente, estou dizendo para você amanhã dar baixa na sua carteira e dizer, não, eu vou servir só a Jesus agora. Calma. Mas você sabe quais são os empecilhos que têm impedido de prosseguir ministerialmente. Discipulado é um custo. E esse custo deve ser calculado. Lembra quando no Evangelho vai dizer qual homem que antes de construir uma casa não senta, não planeja para saber se vai levar a cabo para que depois as pessoas passando, olhando a obra pela metade, não venham caçoar dele. Olha aí, começou e não terminou. Há um custo, há um preço, há uma renúncia. E Jesus disse, Ele nunca nos enganou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Servir a Cristo é um desafio. Por isso que eu tenho muito medo desse evangelho da facilidade, desse evangelho do oba-oba, desse evangelho vinde como estáis e permaneceis. Meus irmãos, o evangelho é um desafio. Ser crente é difícil, não é fácil, porque a renúncia começa logo com a gente. Por exemplo, é simples, e talvez você já experimentou isso. Quantas oportunidades de trabalho talvez não apareceu para vocês, e de repente, quando você coloca na balança, você diz, não, isso aqui vai me afastar da igreja, eu não posso. Quantas oportunidades, não só de emprego, mas de estudo também, você não obteve, de repente você coloca na balança e diz, não, isso vai impedir que eu exerça a minha função na igreja, então não dá para mim. A primeira coisa que pesa é isso. A primeira coisa que pesa é o nosso ministério, é a nossa vocação. A gente sabe que se algo vai comprometer o ministério que Cristo tem, o nosso coração já não fica em paz. Lembro-me, em 2011, meu último ano na empresa, foi o ano que eu entrei no seminário, 2011. Eu já era presbítero e eu já tinha essa convicção no meu coração que aquilo vinha cada dia mais testificando em meu coração que era um chamado ministerial. Eu trabalhava como mecânico e na época eu estava como alinhador, né? Aquele que corrige a geometria das rodas. Alinhamento é a máquina, né? Estava como alinhador. E aí o meu coração não estava. Eu tinha treinamentos e treinamentos. Eu tinha cursos e mais cursos. Eu cheguei até a ser indicado para ser o técnico da concessionária, que é o técnico especialista da concessionária. Eu já estava há 3 anos e 6 meses nessa empresa. Eu já ia para Betim, porque a fábrica ainda não era aqui, a Fiat era em Betim, Minas Gerais. Já tinha sido indicado, mas de repente o meu coração
coração se apertava mais ainda, porque eu sabia que, como técnico especialista da concessionária, aquilo ia roubar meu tempo. Eu não ia ter tempo para a congregação, eu não ia dar continuidade ao ministério que eu sabia que Cristo tinha e havia confiado a mim dentro daquela comunidade periférica. Até que eu sentei com o meu coordenador da oficina, ele era crente também. Eu digo, ele vai entender minha linguagem. Eu disse, Hugo, eu queria pedir demissão, mas eu não queria sair por mim mesmo. Tem como na próxima lista você colocar o meu nome? E expliquei para ele, meu coração não está aqui. Cada dia agora que eu venho para aqui é um tormento para mim. E eu estou no seminário, minha mente se abriu, eu tenho certeza que é isso que Cristo quer e tem para mim. Eu estou pedindo baixo. Meu irmão, tu é dono. E como é a igreja lá, é uma comunidade pequena, é uma periferia, é no pó, onde eu moro. E tu vai ganhar quanto? Eu digo, a meta maior de salário é R$700. Ele disse, tu é doido. Tu vai deixar de ganhar quase R$3.000 para ganhar R$700. Eu digo, mas não é pelo valor, é porque o teu coração está ardendo em chamas pelo ministério. E para arrumar uma minha boca foi difícil. Jesus providenciou. Passaram 3, 4 meses, chegou. E eu disse, agora é a minha vez. E fui embora, irmãos, para a igreja. Pasmem. Com R$700 eu sobrevivia melhor que com 2.500 de salário. A minha esposa, quando eu contei para ela, ela fez, meu Deus, aí, tu tem certeza que é isso? Eu digo, tenho, Maria. Eu tenho certeza que é isso que Deus quer e tem para a gente. Meus irmãos, Deus nunca deixou faltar nada. Eu simplesmente deixei a oficina, porque eu entendia que não era aquilo que Deus tinha para mim. Meu coração não estava ali. E eram os melhores cursos do Senai. Hoje eu poderia estar aí ganhando rios de dinheiro, gente. Rios de dinheiro, como técnico especialista da concessionária. Mas eu disse, não é isso que eu quero para mim. Sabe por quê? Porque embora eu tendo de abrir mão do meu trabalho, da minha profissão, eu entendi que eu não deixei nada. Cristo foi quem deixou tudo por mim. E o mínimo ou o máximo que eu posso fazer hoje é fazer como Eliseu. Deixe-me beijar meu pai e a minha mãe, e eu descenderei. Eliseu simplesmente foi, irmãos, iniciar o seu ministério. Sabe, irmãos, se existe alguma coisa nesta vida que lhe impede de você dar continuidade ao ministério que Cristo confiou a você, ou iniciar o seu ministério, pense na sua vocação. Pense no que Cristo tem para você. E não permita que absolutamente nada lhe impeça de você dar continuidade ao que Cristo chamou você para fazer. Por isso que é importante a gente refletir sobre isso. E o que me chama a atenção é que o livro, essa trajetória de vida de Elias, começa com comissionamento e termina com comissionamento. Começa com Deus chamando Elias da cidade de Tesbe e termina com Deus chamando Eliseu, um pastor, cuidador de rebanho, cuidador de gados, para ser seu porta-voz em meio a uma geração corrompida. Não importa a sua profissão, o lugar onde você esteja inserido, ou com que você trabalha, mais importante é que o seu coração esteja disposto e inclinado para o serviço do Senhor. E com isso, meus irmãos, eu encerro exatamente mostrando no verso 21, quando Eliseu então voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o seguia. Ele pegou os bois, matou, pegou as carroças, fez a fogueira,
colocou o boi, meu amigo, foi uma churrascada. Pense que, veja, ele encerra o seu ministério com uma festa, fazendo churrasco para o povo. Como que diz assim: isso aqui não me pertence mais. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E simplesmente foi servir agora como auxiliar de Elias. E não começou aqui agora não. A trajetória de Eliseu foi ao lado de Elias, aprendendo com o mestre. E esse é o primeiro caminho quando nós deixamos tudo e queremos seguir ao Senhor. É colarmos com alguém que sirva com temor, com integridade e com singeleza de coração ao Senhor. O ministério de um líder bem sucedido é quando ele tem outro à sua superioridade para acompanhar toda a sua trajetória. Eu tenho muito medo de muitos seminaristas que, quando sai do seminário, ele já acha, ele já se sente o bambambam do ministério, só porque passou 4 anos estudando os melhores teólogos sistemáticos, lendo os melhores livros de eclesiologia, conhecendo as mais maravilhosas doutrinas da graça, mas quando ele chega na igreja, ele quer mudar tudo, porque ele agora é teólogo. E o pastor que está há 10, 15 anos, que conhece o rebanho, que visita o rebanho, que conhece as mais fragilidades, as mais simples e as fraquezas mais notórias de cada irmão, ele já tem logo: esse pastor está ruim, está mal. Conheço muitos seminaristas que saíram do seminário e foram para a igreja e fecharam igrejas. Muitos, e não poucos, muitos, porque ele já achava que sabia mais do que o pastor. Quando assumam a igreja, o desastre acontece. Quer ser um bom líder? Cole com outro mais experiente do que você. Aprenda com outros líderes. Observe, o livro de Atos é categórico em dizer que Paulo começa seu ministério, sabe com quem? Com Barnabé. Paulo não foi chamado e começou sozinho não. E olha que Paulo era muito inteligente, mas o ministério de Paulo começa com Barnabé. E depois, Paulo e Barnabé chegam no tempo da liderança. Por isso não podemos ser presunçosos em achar que eu já sei, eu já sou o cara, esse cara sou eu, vamos lá. Não. O caminho da liderança passa pelo processo da tutoria. Por isso que é importante, irmãos, sermos tutoriados. E é isso que Eliseu também nos ensina: colar com lideranças experientes e adquirirmos essas experiências para que lá na frente não venhamos cometer erros gravíssimos em nossa trajetória de liderança. Por isso, irmãos, aqui eu encerro dizendo que Eliseu abriu mão de tudo, de absolutamente tudo, porque entendeu o chamado do Senhor. E o que é que nós vamos levar para casa nesta noite? Em primeiro lugar, irmãos, precisamos entender que o Senhor, quando nos chama, Ele nos chama para uma missão. E Deus não nos chamou em vão. Deus nos chamou para um compromisso. Deus nos chamou para uma missão. Deus nos chamou para que possamos desenvolver no seu reino. Independente do contexto em que estejamos inseridos, foi para esse tempo que o Senhor chamou. E jamais possamos nos acovardar, ou venhamos nos acovardar. Independente de moralmente o nosso tempo ser um tempo extremamente difícil, moralmente falando, onde as mais diversas ideologias têm surgido, ainda que politicamente o nosso tempo seja um tempo difícil, pois até a política se corrompeu de maneira absurda, ainda que religiosamente muitas igrejas tenham aberto as suas portas para o mundanismo,
nós precisamos ser fiéis ao Senhor. O nosso modelo não é o mundo, o nosso modelo é Cristo e a sua palavra. Nós não seguimos aos padrões do mundo, nós seguimos aos padrões da palavra de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para nós, ainda que a concorrência seja desleal. Mas, irmãos, cada pastor, cada igreja vai dar conta de suas ações, e compete a nós sermos fiéis ao Senhor em todo o nosso procedimento. Para Acabe, Jezabel e todo aquele povo, toda aquela festa idolátrica era só alegria, até que o juízo de Deus veio sobre eles. Mas uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto que vamos levar para casa nesta noite é que não importa, irmãos, não importa o que você tenha que deixar, não importa quem você tenha que deixar ou quem você tem que deixar, o mais importante é você fazer a vontade daquele que lhe alistou para o ministério. Suporte os sofrimentos, as perdas, mas tenha ciência de uma coisa: se Cristo lhe chamou, Ele vai lhe sustentar e Ele vai lhe manter. Não entregue sua liderança tão facilmente e sutilmente por conta das pressões. Entenda, Deus está lhe capacitando para algo maior. Toda experiência, toda aprovação, ela passa pelo teste do tempo, para que gere em nós amadurecimento, para que sejamos amadurecidos para o serviço do Senhor. E por último, irmãos, é assim que esse quadro da trajetória do ministério de Elias termina. Um ministério bem sucedido. Não importa como você começa a sua liderança, o mais importante é como você termina. Se você começou na liderança de um departamento com 2 ou 3, entregue com 6, entregue com 9, entregue com 12. Pois o mais importante não é como começa, mas é como termina. E Elias então foi restaurado e voltou para o serviço do Senhor. E tenha certeza de uma coisa: ainda que você esteja desanimado, o Senhor vai lhe restaurar a seu tempo. E vai lhe colocar novamente no lugar que você não deveria ter, para dar continuidade ao ministério que Ele confiou a você. Lembre-se sempre disso. Eliseu queimou as carroças, os bois, e fez uma festa, entendendo que Deus o havia lhe chamado para o ministério. Se Deus lhe chamou para a liderança, seja de qualquer departamento, mais simples que seja na igreja, abrace isso com fervor, abrace isso com festa, pois foi Cristo quem lhe chamou. Isso é um privilégio novo para nós. Tem gente que mata e morre para servir a uma empresa só porque é renomadamente conhecida, tem um nome reconhecido no mercado. Eu faço parte dessa empresa. Para nós parece hoje que dizer que servir a Cristo é um negócio triste, terrível, escandaloso. Existem os agentes de Cristo, aqueles agentes secretos. Cada é crente, mas ninguém sabe que ele é crente. Com vergonha, com medo. Meus irmãos, servir a Cristo para nós é um privilégio. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Ele pagou todo o preço da nossa redenção. Nós somos chamados por aquele que tem o governo sobre todas as coisas, sobre todas as esferas, sobre todo o cosmos. Nós servimos aquele que é rei por excelência, que estabeleceu o seu trono nos céus e que lá governa para sempre. Meus irmãos, somos as pessoas mais privilegiadas deste mundo. Vocês não têm noção do privilégio que temos de servir a Cristo, irmãos. Ele nos chamou para o seu reino, Ele nos chamou para o seu ministério, Ele nos chamou para o seu serviço. E mais, não fomos nós quem inserimos Deus em nossa história. Foi Deus que nos inseriu na história dele, na história da redenção. Não fomos nós que
nós não fazemos parte da aliança. De repente Cristo veio e mudou toda a nossa história. Isso para nós é um privilégio. Servir aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. E mais, Ele disse: eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele foi preparar um lugar para a gente. Vocês querem mais o que? Vocês são muito insistentes. Seguir a Cristo é um privilégio. Comece bem e termine bem. Aceite todo o processo de restauração da sua alma que o Senhor está promovendo em você e em nós. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez aprendermos com o Senhor e sermos edificados por tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, e continua nos capacitando, nos ensinando, e fomos chamados para o Senhor e para o teu reino. Fomos chamados para o serviço do Senhor. Que nós possamos, Deus, atender, assim como Eliseu atendeu, e deixarmos tudo, Senhor. Tudo aquilo que tem sido empecilho. Talvez não seja largar um emprego, mas existe alguma área da nossa vida, seja ela moral, seja a concupiscência dos nossos olhos, seja a concupiscência da nossa carne, ou a soberba da vida, alguma coisa esteja nos impedindo de darmos continuidade ao ministério que o Senhor nos chamou, que o Senhor remova, que o Senhor nos ajude a remover todos os ídolos dos nossos corações. Ó Deus, continua, Deus, em nome de Jesus, nos auxiliando. Somos chamados pelo Senhor, que possamos entender que as cicatrizes e feridas que são produzidas em nós no decorrer de todo o ministério, a tua graça é capaz e suficiente para curar e restaurar. Que nós possamos entender que fomos chamados pelo Senhor e que o mais importante não é como começamos, mas como terminamos. E Elias terminou bem o seu ministério, a ponto de ser transladado. Elias não experimentou a morte. Ó Deus, bendito seja o teu nome, que sempre permanece fiel nos cuidados dos teus eleitos. Cuida desta igreja, cuida deste rebanho, cuida do teu povo, Pai. Somos a tua igreja, somos o teu povo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja hoje, para todos, sempre a igreja diz. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E domingo, pela manhã, escola bíblica dominical, viu? Ninguém falta.